Bom dia no poderoso nome que é sobre todos os nomes e que nenhum outro nome há salvação, e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará diante deste nome. É o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência a esse estudo, cujo tema é ser pastor. E eu quero iniciar fazendo uma pequena correção, retificando uma citação no vídeo passado, número 6, onde eu disse Ezequiel 11:17, a segunda leitura que eu fiz, na verdade foi Zacarias 11:17. Então esta é a pequena correção, e neste dia nós vamos falar sobre o fiel pastor, o bom pastor, o pastor íntegro, original, que Jesus nos dá o exemplo, ele sendo ele o sumo pastor, sendo ele o bom pastor. E nós vamos para a leitura aqui no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 11 ao 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, o bom pastor chega a dar a vida pelas ovelhas. Ele conhece suas ovelhas, e das ovelhas ele também é conhecido, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. O pastor, para dar a vida pelas ovelhas, ele deve ser genuíno, revelado, amoroso. E as ovelhas têm que ser ovelha mesmo, para gozar das benécias do ministério pastoral. E nós vemos que em São Mateus 11:29, Jesus disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, o pastor, ele deve ser humilde, deve ser amoroso, pois ele aprende do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O pastor deve ser imparcial. O pastor, ele olha para a alma. Muitas vezes o pastor pode até ferir o ego, porque ele está olhando para a alma. E não precisa de estudar tanto para ser pastor. Basta meditar na palavra de Deus, praticar a leitura, as orações, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: medita nestas coisas, cuida da sã doutrina, porque salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E no parágrafo 85 da mensagem Humilha-te, o irmão Brana diz assim:
Encontre um homem que não tenha nenhuma reputação em toda denominação para ser o pastor, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno, dócil e humilde, que viva a vida. O pastor deve viver a palavra para então ensinar a palavra. Pregar o que vive e viver o que prega. Deus cuidará do restante, está vendo? Se você é humilde, amoroso, dedicado, Deus cuida do restante. Um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde e coisas assim, Deus fará o restante. Não algum grande sabichão entrando que vai pôr isto em ordem, isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas, capricho humano, né? Isso nunca funcionará. Vocês simplesmente têm que escolher um homem humilde, dócil e amoroso. Nós cremos nestas coisas, porque Deus capacita a quem Ele chama, mas Ele não chama os chamados já capacitados. Então, São João, capítulo 15, verso 12, veja o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Meditando aqui São João 15, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Se nós parar para fazer uma reflexão, como é este assim como eu vos amei? Foi o exemplo? Qual é o exemplo de Cristo? Foi ao ponto de dar a vida pelas ovelhas, dar a vida por nós, por nosso resgate. Então, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós podemos ir para 1 João, também 3,16, porque esse assim como eu vos amei, é a ponto de dar vida pelas ovelhas, mas estou falando de ovelhas, não de ovelha genuína, original, eleita, revelada, obediente, submissa, não de manufaturados, incrédulos, né? Não de bode, estou falando de ovelha. Aí o pastor chega ao ponto de dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, verso 16, diz assim: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este é o amor divino em nossos corações. Não é o amor filho, o amor fraternal, que é muito bom, o amor fraternal, mas é o amor ágape. Todo cristão já tem esse sinal. O próprio amor de Deus em nossos corações. Agora eu tenho uma meditação aqui, quero chamar bastante atenção de todos que irão ouvir este áudio, este vídeo,
acompanhando esse estudo, e desta feita nós estamos falando do verdadeiro pastor, pastor amoroso, e não só o pastor, mas estas recomendações aqui do Mestre Senhor Jesus Cristo é para a igreja, que é o corpo místico do Senhor Jesus. Vejamos aqui uma passagem que muito nos faz meditar, refletir, nos responsabiliza. É São Mateus capítulo 5, verso 44. Quem pode viver isto aqui? Nós temos que lutar para isto. Nós temos que ser como Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o apóstolo Paulo aprendeu tanto de Jesus que ele chegou a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas isso aqui, se nós é caminho estreito, caminho espinhoso, estreito, difícil para o ser humano, porta estreita. Jesus é a porta. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Poucos são os que encontram. Mas vamos para a leitura deste pequeno versículo, São Mateus, capítulo 5, verso 44. Isso tem feito eu meditar, refletir, fazer um exame de consciência, pedir graça, esforçar para cumprir isso aqui. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vale a pena repetir, não? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o Espírito de Cristo para nós chegar nessa altura. E o profeta de Deus, ele procurava guiar. Bom dia no poderoso nome que é sobre todos os nomes e que nenhum outro nome há salvação, e que todo joelho no céu, da terra e debaixo da terra se dobrará diante deste nome. É o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência a esse estudo, cujo tema é ser pastor. E eu quero iniciar fazendo uma pequena correção, retificando uma citação no vídeo passado, número 6, onde eu disse Ezequiel 11:17. A segunda leitura que eu fiz, na verdade, foi Zacarias 11:17. Então, esta é a pequena correção. E neste dia nós vamos falar sobre o fiel pastor, o bom pastor, o pastor íntegro, original, que Jesus nos dá o exemplo, ele, sendo ele o sumo pastor, sendo ele o bom pastor. E nós vamos para a leitura aqui no Evangelho de São João, capítulo 10,
do versículo 11 ao 14, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, o bom pastor chega a dar a vida pelas ovelhas. Ele conhece suas ovelhas, e das ovelhas ele também é conhecido, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. O pastor, para dar a vida pelas ovelhas, ele deve ser genuíno, revelado, amoroso. E as ovelhas têm que ser ovelha mesmo, para gozar das benécias do ministério pastoral. E nós vemos que em São Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, o pastor, ele deve ser humilde, deve ser amoroso, pois ele aprende do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O pastor deve ser imparcial. O pastor, ele olha para a alma. Muitas vezes o pastor pode até ferir o ego, porque ele está olhando para a alma. E não precisa de estudar tanto para ser pastor. Basta meditar na palavra de Deus, praticar a leitura, as orações, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: medita nestas coisas, cuida da sã doutrina, porque salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E no parágrafo 85 da mensagem Humilha-te, o irmão Brana diz assim: encontre um homem que não tenha nenhuma reputação em toda denominação para ser o pastor, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno, dócil e humilde, que viva a vida. O pastor deve viver a palavra para então ensinar a palavra, pregar o que vive e viver o que prega. Deus cuidará do restante, está vendo? Se você é humilde, amoroso, dedicado, Deus cuida do restante. Um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde e coisas assim, Deus fará o restante. Não algum grande sabichão entrando que vai pôr isto em ordem, isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas, capricho humano, E isso nunca funcionará. Vocês simplesmente têm que escolher um homem humilde, dócil e amoroso,
Nós cremos nestas coisas, porque Deus capacita a quem Ele chama, mas Ele não chama os chamados já capacitados. Então, São João, capítulo 15, verso 12, veja o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Meditando aqui São João 15, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Se nós pararmos para fazer uma reflexão, como é este assim como eu vos amei? Foi o exemplo? Qual é o exemplo de Cristo? Foi ao ponto de dar a vida pelas ovelhas, dar a vida por nós, por nosso resgate. Então, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós podemos ir para 1 João, também 3,16, porque esse assim como eu vos amei, é a ponto de dar vida pelas ovelhas, mas estou falando de ovelhas, não de ovelha genuína, original, eleita, revelada, obediente, submissa, não de manufaturados, incrédulos, né? Não de bode, estou falando de ovelha. Aí o pastor chega ao ponto de dar a vida pelas ovelhas, o bom pastor. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, verso 16, diz assim: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este é o amor divino em nossos corações. Não é o amor filho, o amor fraternal, que é muito bom, o amor fraternal, mas é o amor ágape. Todo cristão já tem esse sinal. O próprio amor de Deus em nossos corações. Agora eu tenho uma meditação aqui, quero chamar bastante atenção de todos que irão ouvir este áudio, este vídeo, acompanhando esse estudo. E desta feita nós estamos falando do verdadeiro pastor amoroso. E não só o pastor, mas estas recomendações aqui do Mestre Senhor Jesus Cristo é para a igreja, que é o corpo místico do Senhor Jesus. Vejamos aqui uma passagem que muito nos faz meditar, refletir, nos responsabiliza. É São Mateus capítulo 5, verso 44. Quem pode viver isto aqui? Nós temos que lutar para isto. Nós temos que ser como Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o apóstolo Paulo aprendeu tanto de Jesus que ele chegou a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas isso aqui, se nós é caminho estreito, caminho espinhoso, estreito, difícil para o ser humano.
porta estreita, Jesus é a porta. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Poucos são os que encontram. Mas vamos para a leitura deste pequeno versículo, São Mateus, capítulo 5, verso 44. Isso tem feito eu meditar, refletir, fazer um exame de consciência, pedir graça, esforçar para cumprir isso aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vale a pena repetir, não? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Este é o Espírito de Cristo para nós chegar nessa altura. E o profeta de Deus, ele procurava guiar o povo a Cristo. Ele disse sim, nem por um momento trago uma mensagem para que unam-se à minha igreja ou dê início a uma confraternização, uma organização, mas uma coisa estarei satisfeito, se eu puder tão somente ver um verdadeiro relacionamento entre Cristo e os homens. Um verdadeiro relacionamento espiritual entre Cristo e os homens. Então, o verdadeiro pastor guia as ovelhas a Cristo, não para si, não para formar uma organização. É guiando a Cristo as ovelhas que são de Cristo, é colocando no aprisco do Senhor, na área de segurança, trazendo a palavra revelada. Este é o objetivo, este é o ofício do verdadeiro pastor. Este pastor é comprometido, é responsável, é grato por tamanha confiança que ele teve de ser chamado para arrebanhar o povo, para conduzir a Cristo. Que Deus vos abençoe, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo.